Retornamos no segundo bloco do Mais Saúde, o programa da saúde da Terceira Via, e deixamos uma pergunta para a doutora Graça. Graça, você vê necessidade de que os adultos que estão sujeitos à exposição solar, na média, não é? Vejam o seu dermatologista de tempos em tempos? Olha só, eu penso que se você não tem nada na sua pele, vale a pena fazer um primeiro exame, ainda que você não saiba que tem. Claro. Né? Então, que você vá ao dermatologista e que ele pudesse fazer, então, esse exame dermatológico completo na procura de lesões pré-existentes, né? Porque muitas vezes você tem lesões que podem se transformar num câncer. Então, diante dessas situações, esse paciente, sim, ele deve ser acompanhado com um tempo menor. Se for, por exemplo, possibilidade de melanoma, esse tempo, então, ele é fundamental. Tem situações que a gente fala assim, ó, pelo menos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, nos casos dos tumores graves, no caso do melanoma. Claro. Esse tempo tem que ser reduzido, não é isso? Porque se ele tem uma história familiar de melanoma, ou ele tem uma história pessoal de melanoma, esse acompanhamento tem que ser com um tempo mais curto, né? E as lesões suspeitas, né, elas também devem ser acompanhadas e, muitas das vezes, né, tratadas, obviamente, né, algumas delas, sem dúvida nenhuma, merecem tratamento, porque muitas vezes você não tem como responder e dizer essa lesão vai transformar e aquela não. Então, diante dessa impossibilidade, você deve tratar todas, né? Por exemplo, existe uma lesão de pele que é chamada ceratose solar ou ceratose actínica. Né? Existe aí um percentual de talvez de 20 e pouco a 30% de algumas que podem se transformar num câncer de pele que tem um grau de malignidade intermediário. Nem é tão grave quanto o melanoma, a princípio, né? E também não é tão simples como o carcinoma base celular. Então, essas lesões você deve tratar todas, uma vez que você não tem como perceber, né, em que momento essa lesão vai se transformar. E será que precisa deixar se transformar? Obviamente que não. Então, esse é o meu discurso com meus pacientes, as orientações que eu dou. Diante de determinadas lesões pré-cancerígenas, são chamadas de dermatoses pré-cancerosas, eu acho que algumas podem ser apenas observadas ao longo do tempo, porque tem um percentual tão pequeno de transformação, às vezes pelo tamanho também, às vezes você não vai imediatamente buscar um recurso cirúrgico, mas que você deve acompanhar. Por exemplo, os nervos congênitos, que são as pintas que o indivíduo já nasce com ele. Muitas vezes os nervos congênitos eles têm dimensões extremas, às vezes adquirindo até o formato de uma peça de vestimenta. Você não tem como você interferir ali cirurgicamente. Então, essas pessoas você deve acompanhar com uma regularidade maior, né, para você tentar surpreender o momento que haja o aparecimento de um tumor sobre elas. Claro. Ou seja, que não há uma receita de bolo com relação ao tempo, ao período de quando em quando deveria ir ao dermatologista. Depende de cada caso especificamente. Eu acho que tem casos que exigem, né, que esse tempo seja maior, outros que você pode ter um espaço mais dilatado. Obviamente que você não vê, exceto algumas dermatoses, por exemplo, uma genodermatose, como uma doença chamada xeroderma pigmentoso, onde você pode ter o aparecimento desses cânceres de pele prematuramente, porque, em geral, o câncer de pele ele vai acontecer em pessoas com um pouco mais de idade, não é? Não é tão jovem, exceto essas situações que eu disse, fatores genéticos que pudessem colaborar e, sobretudo, que tivesse uma exposição solar exagerada desde a infância e a adolescência. Então, a gente vê isso. Por exemplo, pessoas descendentes aí de europeus, né, de pele muito branca, que moram aqui no Brasil e, às vezes, tem esse tipo de atividade profissional que obriga que ele faça uma exposição solar muito excessiva, né, em longos períodos e durante todo o ano. Obviamente que são indivíduos que você vai ter a presença, o desenvolvimento de um câncer prematuramente. Particularmente aquelas populações que estão relacionadas às atividades agrícolas, né? Agrícolas. Tem muito isso no Espírito Santo, tem muito isso no sul obviamente. do país. Então, outra recomendação assim, muito importante
Também não só a questão desse tipo de profissão, mas também, por exemplo, os jovens que gostam de surf, né? Claro. Que estão aí, né? Outras atividades, né? Aquáticas, né? Que não é só o surf, Sim. né? E que também faz uma grande exposição, onde aí você também perde muita questão da ação do filtro solar, né? Porque a água é claro que existem alguns filtros mais resistentes, mas eles não são 100% resistentes à água. Graça, algumas etnias são mais propensas a desenvolver câncer de pele? Sim, como eu até comentei um pouquinho antes, né? A pele clara, né? Indivíduos que têm pele clara, cabelos claros, olhos claros, eles são muito mais suscetíveis, porque, de fato, a melanina, né? Que é o pigmento que dá a cor à nossa pele, é como se fosse um protetor natural. Tanto se você observar na raça negra, né? Indivíduos de pele negra, você não encontra melanoma, exceto onde? Nas palmas e plantas. Então, é claro que o melanoma não é só o sol que vai desenvolver o melanoma. Né? Então, mas para você ver, você não encontra nessas áreas onde tem mais pigmento a presença desses tumores. Então, aquelas pessoas que se queimam com extrema facilidade, né? Que nunca se bronzeiam, obviamente que ela não tem proteção natural nenhuma. E é onde, então, o sol, de fato, ele vai ter uma influência importante em função da radiação ultravioleta, tanto tipo A como tipo B. Não é? E quando você me falou inicialmente também, né, a respeito de fatores ambientais, eu acho que é assim, muito falado, muito discutido e muito estudado essa questão da camada de ozônio. Não é? Porque há uma perda muito importante. Existem cálculos, inclusive, que eles fazem. Quando há uma perda de 10%, dessa proteção, né, em relação à camada de ozônio, aumenta assustadoramente as possibilidades de desenvolvimento de câncer da pele. Encerramos aqui o nosso segundo bloco, convidando você a permanecer conosco